fugir. Meus irmãos, ninguém gosta que alguém encoste numa unha que está encravada. Ninguém gosta que alguém rele, ninguém quer que toque numa ferida que está ali. Mas só tem uma maneira de se curar, é a gente falar, é a gente tratar. E a grande maioria, eles usam como estratégia de enfrentamento a fuga. Tem gente que diz assim, vai falar de 30 semanas de novo, eu não vou. O que é isso? Isso é uma fuga. Por quê? Porque existem coisas que têm que ser tratadas, mas a pessoa foge daquilo, a pessoa não quer receber aquilo. Pastor, mas por quê? Nós entendemos, porque a dor, tem ferida, tem coisas que não foram tratadas. Meu irmão, e uma segunda coisa que é importante nós falarmos aqui, é que todo demônio se alimenta de feridas. A Bíblia vai dizer que Satanás é o Deus das moscas, um dos nomes dele. Então você tem o seu animal, e de repente você percebe que está cheio de mosca nele. Gente, calma aí, o meu cachorrinho não tinha nada. O irmão que é veterinário aqui sabe o que eu estou falando. O que está acontecendo? Toda ferida atrai mosca. E aquelas moscas ali, elas depositam as suas larvas ali dentro. E aquela ferida, ela vai crescendo, ela vai se tornando maior. Meu irmão, você não cura um animal se você chegar naquelas moscas e falar, shh, você não faz isso. Ou seja, o que atraiu aquelas moscas, o que atraiu para que elas depositassem aquela larva ali, pastor, é nojento falar isso, mas é exatamente isso que acontece. Então, os demônios, meus irmãos, eles se alimentam de feridas emocionais. Não, por isso que não funciona o exorcismo. Por isso que não funciona, meu irmão, você ficar expulsando demônio de pessoas. Sexta-feira, o Renatão estava em casa, nós estávamos tendo uma reunião. O Renatão é um pastor de jovens lá em Junquerópolis, juntamente com a esposa dele. No meio da reunião, o celular dele toca. E de repente, uma pessoa, minha filha está endemoniada. E aí ele saiu e ele colocou no Viva Voz e lá, a filha endemoniada. E o Renato, eu estou numa reunião, e a mãe, eu estou numa reunião aqui em Tupi Paulista, acabei de chegar. Ele passou o telefone dos outros pastores, mas ninguém podia atender. E aí, a menina lá, e caiu o telefone. Eu falei, Renato, nós vamos orar. E a hora que a mãe ligar de novo, tenta ligar para ela, coloca no Viva Voz aí. E nós vamos orar por telefone. E aí ele ligou para a mãe atendeu, e lá o demônio, ele colocou no Viva Voz, e o demônio, aquele negócio todo. E eu falei, coloca no Viva Voz e deixa ela ouvir. E o Renato falou para a mãe, coloca no Viva Voz, coloca perto do ouvido dela e pede para não desligar, né? E aí, meu irmão, no Viva Voz, nós pegamos, nós oramos, falamos, demônio, nós estamos aqui, mas os anjos do Senhor, eles estão ao nosso serviço, e pela autoridade que há no Senhor Jesus, você vai sair agora. A menina foi liberta. Perdão, ela não foi liberta. Aquele demônio, naquele momento, eles que estavam oprimindo, foi embora por telefone, meu irmão. Amém? Eu nunca vi isso, mas eu vi um pastor fazendo, eu falei, eu acho que vai dar certo, e dá certo, mente dá certo, saiu por telefone. Pelo amor de Deus, são estratégias que Deus vai dando para a gente. O que essa moça e o Renato disse? Pastor, só essa semana foram 3 vezes. Aí você vai ser expulsa. Meu irmão, geralmente não adianta. Por quê? Enquanto tem feridas, e essas feridas não são tratadas, os demônios se alojam naquelas feridas. Eu fico imaginando, eu vendo quanta ignorância que há até no meio evangélico. Meus irmãos, as feridas emocionais que não são curadas e tratadas, elas atraem demônios sobre as nossas vidas. Ela atrai demônios sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento. Então não tem outra maneira de eu ser liberto se Deus não trouxer a primeira cura. Então através da cura existe libertação. No encontro com Deus passado, nós estamos lá, e eu lá na ministração assistindo, e de repente alguém chega e diz, pastor, tem um rapaz lá, está endemoniado, vamos lá orar. E quando eu chego, ele está lá fora, sentado numa cadeira, as mãos todas assim,
E eu cheguei, o povo tudo em volta, orando e repreendendo. Só que a ministração anterior foi do quê? Família. Na hora Deus já me deu discernimento. Ou seja, por causa da ministração de família, aqueles demônios que estavam ali vieram até ele e tomou o coração dele. E quando aquele rapaz está lá e o pessoal sai no nome repreendendo, e as mãos dele tudo tortas na cadeira, e ele suado, isso aqui travado, eu falei, gente, pode deixar. E eu com a voz meio mansa, cheguei perto dele, falei, meu filho, aqui é o pastor Alexandre. Falou de família e mexeu com você, né? Ele falou assim, ó. E ele desse jeito. Eu falei, alguém te machucou? Então se acalma. E eu fui ali com ele, eu disse, eu estou aqui para te ajudar. E ele foi aos poucos voltando. Meu irmão, não precisei repreender, não precisei expulsar. Aos poucos ele foi voltando. Por quê? Porque Deus me deu discernimento que aquilo era uma ferida emocional que está ali. Não adianta a gente fazer um rebuliço, expulsar e aquele. Não adianta. E eu fui com ele. E ele foi voltando. Eu falei, você quer conversar comigo sozinho? Só eu estou aqui para te ajudar. Queria que você contasse comigo. E eu fui mostrando apoio para ele. Você está aqui, eu sou pastor. E fui. E aí com muito jeito ele se acalmou. Eu falei, você quer conversar comigo? Nós vamos ali sozinhos, você confia em mim? E ele disse sim. Então todo mundo saiu, eu fui com ele para uma cadeira. E nós assentamos ali. E só para encurtar a conversa, eu fui falando com ele. E eu falei, quem te machucou? O pai dele abusou dele por muitos anos, meu irmão. Ele sofreu abuso dentro de casa do próprio pai. E esse menino agora está afastado da sua atividade, do trabalho dele, de uma empresa que eu conheço, em Junqueirópolis. Ele estava sofrendo de transtorno de ansiedade, ele estava tendo pânico, ele estava tendo outros sintomas como depressão e tantas outras coisas, cigarro. E aí eu falei, fui ministrando, falando, eu falei, ó, tem uma raiva, tem algo que está no teu coração e você tem que liberar. E eu falei para ele, não tem problema você ter raiva. Não tem problema você ter raiva, porque ele tinha uma raiva dentro dele, e aquela ferida da raiva, a ira, por causa que o pai fez aquilo, meu irmão, fez uma ferida e permitiu que aquilo atraísse demônios sobre a vida dele. E eu disse, mas Deus pode liberar isso. Eu disse para ele, eu agora sou teu pai, eu vou fazer algo com você, eu vou fazer um ato profético, eu agora vou representar o teu pai, e você vai dizer para ele tudo que você queria dizer. Não tem importância, você está com raiva, se você quiser me xingar, xinga, mas essa raiva tem que sair, essa emoção que está presa, ela tem que sair. E eu falei, você confia em mim? Confio. E ele então foi, e ele falou tudo o que ele queria falar. Ele colocou aquela raiva, meu irmão, na hora que ele colocou aquela raiva para fora, era outro menino, calmou. Parecia um mar que estava agitado e sossegou. E ele falou tudo. Ele liberou aquele sentimento que estava dentro dele. Ele confessou. E eu perguntei, você já tinha falado para alguém desse abuso? Ele não disse, não, nunca falei para ninguém. O pastor é a primeira pessoa. Meu irmão, foi impressionante. Em questão de 10 minutos, quando eu encontro ele todo retorcido aqui, com crise, com possessão, 10 minutos depois, esse menino, o semblante estava diferente, porque ele liberou algo que estava dentro dele há anos preso. Ele terminou, orei por ele e disse, pastor, quero fazer um pedido. Ele falou, eu posso sair daqui do encontro? Eu falei, não, cara, você tem que terminar. Ele falou, não, eu quero ir lá no meu pai agora, e eu vou liberar o perdão sobre a vida dele. Eu vou abraçar meu pai, e eu vou perdoar ele, porque Jesus me curou. Aí pedi para um rapaz que estava lá. Esse rapaz pegou ele, colocou no carro. Ele foi lá na casa do pai. Durante o encontro, acabando de sair dali, ele chega no pai, ele abre o portão, ele vai, ele pula ali e abraça o pai e diz, pai, eu te perdoo, eu libero o perdão sobre a tua vida, e eu quero te dizer, eu amo você. Meu irmão, olha o poder de uma cura emocional. Olha o poder que a cura tem. Esse menino estaria preso, cativo em cima disso. Os demônios, aí quando a ferida é curada, não tem lugar mais para demônio. Quando a ferida é Por isso que o caminho do 30 semanas é algo impressionante. Primeiro,
Porque nós temos, meus irmãos, nós temos que entender, todos nós precisamos da ajuda de Deus, amém? Eu quero dizer para você, eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da ira, da ansiedade, da procrastinação, da religiosidade. Meu nome é Alexandre. E você vai dizer assim: oi, Alexandre. Meu irmão, Deus fez coisas extraordinárias na minha vida. Nós aprendemos aqui que a raiz de tudo é essa raiz da orfandade. Essa raiz da orfandade de Deus. Imagine uma raiz de uma árvore e tem o tronco, e nesse tronco tem os bloqueadores. Muitas pessoas dentro da igreja não conseguem viver uma vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque tem bloqueadores nesse tronco. O que são esses bloqueadores, pastor? O que são essas coisas que acabam atrapalhando? São a rejeição que a pessoa tem por parte de pai, por parte de mãe, por parte de alguém. Isso nos fez pessoas talvez muito frias, pessoas muito tímidas. Mas à medida que nós vamos identificando, Deus vai trazendo cura sobre as nossas vidas, amém? Eu quero ler um versículo que diz assim, Filipenses 1:6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem uma obra que Ele começou na tua vida e Ele vai completar essa obra, amém? Eu creio nisso, eu creio. Porque é isso que Ele tem feito na minha vida. Meus irmãos, aqui o 30 ele trabalha 8 decisões. Nós já falamos sobre a primeira decisão, que é admitir. A segunda, que é confiar. A terceira, que é entregar. A quarta, que é depender. E hoje nós vamos falar sobre a decisão de obedecer. Então diga assim comigo: eu decido obedecer. Meu irmão, João capítulo 14, verso 21 diz assim, ó: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se vocês me amam, João 14:15, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, não tem como eu viver algo novo de Deus se eu não decidir na minha vida obedecer a Deus. Esses dias no meu devocional, Deus me trouxe um texto e um personagem que ele é citado algumas vezes na Bíblia. E o nome dele é... meu Deus do céu, fugiu aqui agora. Me ajuda aí, gente. Aquele que a mula falou com ele, Balaão. E Balaão era um profeta de Deus, e que um rei inimigo contrata ele para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele vai amaldiçoar o povo de Israel, esse profeta de Deus, ele abre a boca, ele começa a abençoar o povo. E ele começa a declarar. Aí o cara diz: cara, eu te contratei para você amaldiçoar, e você só abençoou. Ele diz assim, ó: contra esse povo não vale encantamento. Não, meu irmão, tem crente que tem medo de macumba, que tem medo disso. Não precisa ter medo. Contra a tua vida e contra a tua casa não vale encantamento, amém? Mas não para por aí, porque ele foi contratado para amaldiçoar, e ele abençoa. Mas ele diz assim, ó: eu vou te ensinar uma forma que você pode conseguir atacá-los e destruí-los. Como? Ele disse assim, ó: induza esse povo a desobedecer a Deus. Faça eles se deitar com outras mulheres de outros povos, que era uma ordem que Deus tinha dado, para eles não se misturarem. Então incentive eles a desobedecerem. Porque quando eu entro na desobediência, preste atenção nisso, meu irmão. Quando eu entro no estágio da desobediência, não é só o diabo que me ataca, mas vem um castigo do próprio Deus. A gente tem a noção de que o que é bom é de Deus e o que é mal é do diabo. Você não pode ser inocente a esse ponto. Existem males que vêm em consequência da minha e da nossa desobediência a Deus. Então o diabo, meu irmão, pode levantar os macumbeiros de Tupi Paulista da região, pode bater tambor, pode fazer frango assado, galinha assada, galinha ao molho, galinha caipira lá na encruzilhada, para te destruir, e eles não vão poder te destruir se você está em Cristo Jesus, amém? Só que se você
caminhar um caminho de desobediência. Quando você quebra um princípio de Deus, este próprio princípio não é o diabo. Quando você quebra um princípio de Deus, o próprio princípio tem a responsabilidade de te quebrar. Então nós vamos aprender algumas coisas. Por exemplo, Deuteronômio 5:29. Olha o que diz. Quem dera, olha o que Deus está dizendo. Quem dera ele estivesse sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Isso aqui tem que ler de novo. Quem dera ele estivesse sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Que Deus está dizendo. Citou o diabo aqui, meu irmão? Esse texto citou o diabo? Não. O diabo não foi citado no texto. Ah, mas eu estou vivendo uma vida de derrota. Não, mas eu sinto. Não, não tem nada a ver. Não citou o diabo. Nós temos que ter esse entendimento. Não estou menosprezando Satanás. Ele tem grande poder. Ele é o nosso adversário, a Bíblia diz. Mas nós temos que entender que muitas vezes coisas se abrem e um atalho, uma brecha de destruição se abre sobre a nossa vida, porque em algumas áreas da nossa vida nós decidimos não obedecer a Deus. Então não tem como. Eu sempre tenho dito que o problema não é que a enfermidade não tem cura, mas é que muitas pessoas não obedecem. Muitas pessoas não querem colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E se eu não colocar em prática o que a palavra de Deus está dizendo, eu não vou viver a cura e o milagre de Deus. Eu não vou conseguir viver o processo que Deus tem sobre a minha vida. Amém? Meus irmãos, nós temos que entender algumas coisas. O ser humano, ele vive na busca da satisfação do eu. E esta busca pode se tornar muito conturbada pela ausência da percepção. Então, ou seja, todos nós vivemos na busca pelo prazer e pela satisfação do eu. Meu. E, irmão, isso é a coisa mais terrível. Jesus disse assim: ó, se você quer me seguir, negue o eu. Depois você vem e você me siga. Eu não consigo andar com Jesus se eu não abrir mão do meu eu, porque o meu eu, ele está em busca sempre daquilo que ele quer. Pastor, como que eu identifico esse eu? Como que eu identifico que esse meu eu, esse meu ego, ele está assumindo o controle? É se você tem planos, projetos, você toma decisão e você não pergunta para Deus qual é a vontade dele. Às vezes a gente não pergunta para Deus: Deus, qual é a tua vontade? Não, mas é Senhor, eu decidi, eu quero, eu vou fazer, eu. E quando você diz eu, meu irmão, Deus diz assim, ó, pode ir. Porque entenda uma coisa, o que Jesus disse? Quem quer me seguir? Nós trabalhamos muito a inteligência emocional, mas vou te ensinar. Então tem gente que diz assim, ó, poxa vida, deu tudo errado. Eu tomei essa decisão, eu fui para lá, eu decidi casar com fulano, decidi namorar, eu decidi e deu errado. Por que deu errado? Porque Deus não segue ninguém. Um dia ele disse para eu negar esse meu eu e eu segui-lo para onde ele fosse. Então eu começo um ano, nós estamos no começo de um novo ano. Então eu começo o ano, a minha oração é: para onde o Senhor está indo? Na mensagem do dia 31, pro dia 1º, eu preguei a mensagem: siga a arca, siga a presença. É a presença que te diz que aonde você vai, para onde você, siga a presença. Então, meu irmão, muitas vezes a gente vive debaixo desse eu. E às vezes a gente se surpreende pelos fracassos, pelos traumas, pelas feridas, pelas decepções, pela falência.
Por quê? Porque o eu se engrandeceu. Ele tomou a frente. E eu disse para vocês que Deus, Ele se ausenta de pessoas orgulhosas. Mas existem 4 eus. O eu que eu penso que eu sou. É necessário que você compreenda a sua história, as suas raízes e até mesmo os ambientes aos quais você foi exposto, somado ao resultado das suas escolhas e também as escolhas que os outros fizeram por você, as experiências percebidas como negativas, traumáticas ou mesmo extremamente felizes, pode gerar o que chamamos de bloqueadores de uma vida perfeita. O convite hoje é para você entender o valor da sua identidade em Cristo Jesus. Então existe o eu que eu penso que eu sou. Mas existe um outro eu, que é o eu que os outros pensam que eu sou. E tem o eu que eu me tornei. Mas o que Deus quer trazer para mim e para você é que tem um eu que Ele quer gerar na tua vida. O eu nas mãos de Deus. Um exemplo muito claro que eu coloco. E Deus não tem pena de ninguém. Porque Deus nunca vai te olhar como coitadinho. Deus sempre vai te olhar por aquilo que Ele desejou e Ele deseja para a tua vida. Por isso que Ele diz, seja forte e corajoso. Por isso que Ele olha e diz, tu és um poderoso guerreiro. E Gideão diz, eu não. A visão que ele tinha dele, eu sou o menor da minha casa. Os outros me acham um Zé Ninguém. Os outros acham que eu não sou ninguém. E isso é muito perigoso. Existe um eu que você gerou. Não, eu sou assim, coitado de mim. Não, ninguém gosta de mim. É o pensamento que você gerou sobre você. É o pensamento que os outros geraram sobre você. E você tornou essa pessoa hoje, talvez debaixo de uma perspectiva negativa, cheio de medo, cheio de ansiedades. Talvez Gideão, esse rapaz, que ele olha para ele não se acha ninguém, ele é desprezado pela sua própria casa, ele se torna um rapaz covarde, mas Deus olha para ele e diz, você é um poderoso guerreiro. Mas olha a diferença para Davi. Davi cheio de traumas, cheio de lutas, mas Davi é um homem, é um jovem que está na presença de Deus. E Davi, ele sabia muito bem quem ele era. Quando Davi chega na batalha, diz, eu vou enfrentar esse gigante. O irmão dele, mais velho, diz, quem você pensa que é? Você é um presunçoso. Você está querendo chamar a atenção. Aquilo não abalou Davi. Quando ele vai diante de Saul, e Saul diz assim, aquele homem é guerreiro desde a mocidade. E você? Porque, meu irmão, o gigante tinha mais de 3 metros, quase 3 metros de altura. E Saul diz, mas quem é você? Mas Davi sabia muito bem que ele era em Deus. Meu irmão, nós precisamos conhecer quem verdadeiramente nós somos em Deus. Amém? Deus quer fazer de você alguém grande nas mãos dele. Nós precisamos entender que existem alguns sentimentos e algumas escolhas que eu tenho que tomar. Digo algo para muita gente. Infelizmente, nós baseamos a nossa vida e as nossas escolhas muito debaixo de sentimentos. Eu não isso. Jeremias capítulo 17, a partir do verso 5. Enganoso é as emoções mais do que qualquer outra coisa. Enganoso é o coração. Então nunca você pode viver uma vida pelo aquilo que você sente. Então decisões não podem ser baseadas por aquilo que você sente. Por quê? Porque as emoções e o coração, eles são enganosos. Há engano nele. Não vou tomar essa direção. Por isso que eu não tomo direção, meu irmão. Como meu coração é tão enganoso, eu falo, Deus, fala comigo, Deus. Deus me ajuda, Deus me mostra, Deus, eu quero entender, Deus me deu direcionamento. Então, infelizmente, muitas pessoas tomam suas decisões. Eu não estou sentindo isso, eu não estou sentindo aquilo. Não, Deus não fala na tua carne, Deus não fala nas tuas emoções. A Bíblia diz que o Espírito fala ao nosso espírito. É aqui dentro. Então tem coisa que eu faço, não porque eu quero, não porque o eu quer, mas porque eu ouvi uma voz de Deus que diz para mim, vai. Meus irmãos, deixa eu dar um conselho para você. Deus,
ele gosta muito de estragar os nossos planos. Ele tem essa mania. Tudo que eu queria, geralmente Deus não quis. E tudo que eu não queria, Deus quis. Foi mais ou menos assim na minha vida. Mas deixa eu falar para você, eu estou muito melhor do que um dia eu sonhei. Porque vale a pena você obedecer a Deus. Porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. E ele sempre vai te conduzir para o melhor. Para o melhor. Então, quais atitudes que eu preciso ter? Abandone a insegurança. Nós precisamos, meu irmão, tomar essa decisão, abandonar a insegurança que há dentro de nós. Nós precisamos fazer a escolha certa. Nós precisamos ser pessoas autênticas. O que significa essa autenticidade? Muitas vezes a gente quer mostrar para os outros aquilo que nós não somos. A gente quer demonstrar algo daquilo que nós não somos. E nós precisamos viver a liberdade que Cristo tem para com as nossas vidas. Como que eu mudo? Mude pequenas ações. Meu irmão, a vida não muda assim de um dia para outro, de uma hora para outra. A vida muda quando nós tomamos pequenas atitudes e ações. E você vai você vai mudando. Quando você vai ver coisas grandiosas e poderosas acontecer na sua vida, amém? Então nós temos que entender, procure tomar as atitudes que Jesus tomaria. Ou seja, nós precisamos olhar e tudo nós devemos perguntar. Eu vou te ensinar algo muito precioso, que você não se esqueça disso. Tudo que você for fazer, faça uma pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse diante dessa decisão? Porque se você seguir o modelo que é Jesus, você vai viver coisas grandiosas e poderosas. Meu irmão, olhe para a sua vida, e eu olho para a minha vida. Os grandes problemas que nós vivemos, a grande maioria, não foram por causa de escolhas erradas que fizemos? É ou não é? É ou não é, meus irmãos? Eu olho para a minha vida. Eu olho para pessoas, a gente lida muito com pessoas. As nossas decisões abriram portas enormes. As nossas escolhas erradas abriram um estrago. Hoje eu estava lendo a história de Davi. Quando Davi, ele se deita com a mulher de Urias, ele toma a decisão, ele peca. Meu irmão, isso abre, não é uma brecha, mas isso faz um estrago na vida de Davi. Uma decisão de Davi, uma escolha que ele fez, de se deitar com a mulher de Urias e mandar matar Urias. Meu irmão, coisas terríveis entram dentro da casa de Davi. Sua filha é abusada pelo próprio filho. O outro filho, Absalão, vai e mata o irmão. Lá na frente, Absalão toma o trono de Davi. E Davi, o rei, meu irmão, agora está andando descalço no deserto, com cinza na cabeça. O seu filho tomou a nação, e o filho agora está perseguindo Davi, tentando matar. Mas a misericórdia de Deus vem sobre Davi. Davi está vagando pelo deserto, escondido. O próprio filho, meu irmão, tentando matar Davi. Absalão, que é filho de Davi, na guerra contra os soldados de Davi. Absalão tinha um cabelo bem grande, e ele está passando num bosque, e ele fica enroscado pelos seus cabelos. O animal vai, e ele fica. Um dos soldados de Davi vai, ataca ele, atira flecha nele. Os outros soldados vão tudo para o alto. Eu sou chamado de devagar, sou chamado de lento, eu sou chamado do que você pensar. Não tem problema, porque eu tenho medo de tomar uma decisão errada. Porque no meu coração eu falo: Deus, eu quero te obedecer. Deus, eu quero o que o Senhor tem, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer fazer. Meu irmão, tudo na minha vida até hoje, eu tentei viver debaixo dessa obediência. Deus, o que o Senhor quer? Eu nunca imaginei que um dia estarei em Junquerópolis. Nunca imaginei que um dia eu estaria aqui em Tupi Paulista. Nunca. Deus foi me chamando, eu, a minha esposa, e eu fui obedecendo.
Deus fez coisas grandiosas. Por quê? Porque quando você obedece a Deus, Ele tem um compromisso com você. Se Deus falar, vai para este lugar, e você for, Ele tem um compromisso com você, e Ele não vai falhar. Ele vai te guardar de dia, de noite, Ele vai te cercar, porque se Ele disse vai, Ele vai junto com você. Ele tem um compromisso com você. Mas se Deus falar, não vai, o compromisso de Deus se encerra. O compromisso de Deus se encerra comigo e com você quando eu faço. Preste bem atenção, eu vou falar aqui para vocês por sabedoria, porque nunca, preste bem atenção, nunca uma oração pode sobrepor um mandamento que foi desobedecido. Você nunca pode fazer uma oração para tentar sobrepor um mandamento que foi desobedecido. Como assim, pastor? Preste bem atenção. Às vezes a gente diz assim, ó, eu estou orando para que Deus faça isso. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Às vezes a pessoa chega e fala, pastor, minha vida financeira está assim, pastor, está difícil, porque o dinheiro, meu irmão, quando o dinheiro é um ídolo, ele sempre trabalha nos extremos, ele nunca trabalha no meio. Ou seja, você sempre vai viver uma luta, ou porque está faltando, ou porque não tem, ou porque as portas estão fechadas, ou você vai ter muito, e ele tomou o teu coração, e agora você passa a servir o dinheiro. E quando muito dinheiro entra, e o teu coração não é guardado por Deus, ele entra, ele faz um regaço na sua vida. Preste bem atenção, o diabo, ele dá uma coisa, mas ele tira outra. O diabo, ele dá uma coisa, mas ele tira um monte de outras coisas. Então o que você observa? Que muita gente, às vezes conquistou dinheiro, conquistou isso, ele ganhou dinheiro, mas ele teve que fazer escolhas, porque agora perdeu a família, perdeu o casamento e perdeu os filhos. Quando o ídolo está governando, ele te dá uma coisa, mas ele te tira outra. E tem muita gente que ganhou dinheiro, que está ganhando dinheiro, mas estão perdendo outras coisas. Mas Deus, Ele não dá uma coisa e tira outra. Deus acrescenta. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você tem família, você tem casamento, você tem filho, você tem saúde. Quando a bênção de Deus vem, Ele mantém tudo que você tem, e ainda Ele acrescenta mais e mais na sua vida. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia. Entendeu a diferença, meus irmãos? Você entendeu a diferença? Ele acrescenta. A bênção de Deus acrescenta na sua vida. Pastor, eu quero prosperar. Você vai. E você vai ser um homem próspero, uma mulher próspera, mas com a família próspera, com filhos prósperos. Você vai ter saúde física, saúde emocional. Você vai estar servindo a Deus, porque quando Deus está à frente, é isso que acontece. Você conhece alguém assim, meu irmão, que tem muito dinheiro, mas perdeu a família? Você conhece? Conhece? Você conhece alguém que tem muito dinheiro, tem muito recurso e conquistou, mas perdeu os filhos estão perdidos, o filho está na droga, o filho está... Você conhece? Eu conheço. Deus protege. Agora, por último aqui, em 10 minutos, eu quero trabalhar com você a sexta decisão. Eu decido confessar. Diga assim comigo, eu decido confessar. Por que confessar, meus irmãos? Porque eu disse aqui para vocês que existem coisas que enquanto não forem confessadas, elas serão cadeias que nos prendem. Se tem algo na tua vida que está te atormentando, que está trazendo enfermidade, e você sabe que você precisa falar, mas talvez você não tenha coragem, talvez você tenha medo da acusação, talvez você tenha medo de uma coisa que você não fala. Deixa eu falar para você, é impossível
receber de Deus a cura. O que diz Tiago capítulo 5, verso 16? Portanto, confesse os seus pecados. Vomitando. Tem pessoas que têm problema com vômito. O que é? É algo que está aqui, que entalou aqui dentro, que tem que sair, mas a pessoa não fala. O próprio organismo está dizendo, ó, você precisa colocar, enquanto está entalado, você já comeu alguma comida estragada, e você ficou passando mal, e vê aquela ânsia, e vê aquele negócio, e você vomitou, desculpa o termo, mas não tem outro. E depois, quantos já passaram por isso? Não precisa levantar a mão não, mas eu sei que você já passou. Meu pai um dia teve a brilhante ideia de fazer miojo e quebrar 2 ovos dentro. E ele até hoje é apaixonado por miojo de galinha caipira. Ele não gosta nem de ouvir um negócio desse. Ele teve essa brilhante ideia de pegar aquele ovo, aquele negócio, quebrar lá. Aí você imagina, meu irmão, o que não virou estômago. Ou seja, tem outras pessoas que sentem um amargo, que sentem um negócio, que isso são sintomas psicossomáticos que você... Aí, meu irmão, preste bem atenção. Muitos sintomas, como ansiedade, como depressão, como outras coisas, está ligado a isso que não foi liberado. Então eu preciso confessar, eu preciso abrir meu coração, eu preciso encontrar um ambiente onde eu possa abrir o meu coração e ser trabalhado por Deus, porque a partir disso, Deus vai começar a fazer algo novo na sua vida, no nome de Jesus. O que eu posso falar para vocês da nossa experiência aqui no 30 Semanas, na nossa experiência nos atendimentos individuais? Meu irmão, quando a pessoa ela abre o coração e ela fala aquilo que está ali dentro, aquela enfermidade, aquilo que estava há anos matando ela, é liberado. Por quê? Aqui comigo. Imagine que essa garrafa é uma fonte. Aqui tem uma fonte e a água jorra, mas de repente alguma coisa atravessou-lhe, não está fluindo. De repente algo está bloqueando. Quando você tem algo para falar e você não fala, você não consegue abrir o coração, seja um pecado, seja um abuso, seja alguma coisa, você não tem como o fluir de Deus acontecer. Não tem como fluir de Deus vir para fora. Mas a partir do momento que você libera aquilo, agora uma fonte dentro de você se abre e algo novo começa, um processo de cura começa a acontecer. Diga amém no nome de Jesus. Meu irmão, quero que você entenda como que a gente vive isso. Nós devemos encontrar esse ambiente, meus irmãos, onde a gente pode colocar. Uma segunda e última coisa que eu quero falar para vocês: nós precisamos cultivar este ambiente de intimidade com Deus, porque na intimidade com Deus Ele vai fluindo nas nossas vidas, Ele vai trabalhando em nossas vidas, e a gente vai encontrando, a gente vai aprendendo até essa coragem de falar. Meu irmão, quantas pessoas que eu posso dizer para vocês que estavam assim, aquela luta, e eles falaram: sabe uma coisa? Eu vou confessar. Não importa o que vai acontecer, eu vou confessar. E a gente pensa, meu irmão, que é um bicho de 7 cabeças, que o mundo vai acabar. Deixa eu falar para você, aqui está todo mundo dentro do mesmo bolo. Aqui não tem ninguém que... Às vezes a gente acha, irmão, que só nós passamos por uma história difícil. Às vezes nós achamos que só nós cometemos erros. Não se engane, todos nós aqui, mas a vida flui a partir do momento que você diz assim: ó, eu vou confessar. Quantas pessoas que eu vi, meu irmão, um desatar, literalmente um desatar de Deus, quando a pessoa abriu o coração, confessou, falou, ou falou para a esposa, ou falou para alguém, ela abriu, meu irmão, um fluir literalmente. Aqui eu não posso citar pessoas, eu não posso, mas eu teria aqui dezenas de exemplos. Escuta o que eu vou dizer: existe uma vida antes de confessar, existe uma vida depois de confessar. E por que confessar é tão importante? Porque o confessar só confessa quem decidiu no coração. Tem gente que foi pego no flagra, aí é diferente, né?
Quando a pessoa, ela abre o coração, ela diz assim, ó, eu fiz, eu errei, eu cometi esse erro, porque todos cometemos erro. Eu sou essa pessoa, eu sou isso, eu pensei isso. Meu irmão, trace uma linha desse dia, porque a partir do momento que você confessa, tem uma vida antes, e a partir do momento que você confessa, agora começa uma nova vida, porque aquilo que nós não confessamos está na mão do diabo. Aquilo que nós não confessamos está no poder do diabo. Mas quando você traz para a luz, quem habita na luz é o nosso Deus, Ele é luz. E a partir do momento que você confessa, Jesus assume o controle e Ele começa um novo tempo sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que a gente tem que confessar os nossos pecados. Meu irmão, o filho pródigo, quando ele volta para casa e ele diz assim, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Ele confessa. A partir daquilo, a vida dele começa a passar por um processo de libertação. Amém, meus irmãos?